Glória a Deus. A Ele honra, glória, poder para sempre. Abre tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Santo dos santos, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Mateus 13, verso 1. Do santo dos santos, Fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Mais uma vez para terminar. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Essa graça que nos mantém, essa graça que nos sustenta, essa graça que nos mantém de pé. Mateus capítulo 13, verso 1. Quem encontrou? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas. Verso 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Procura, por favor, minha filha, para mim, a versão que diz: acercaram-se dele. Acho que é NVI. Vamos repetir comigo? Então os discípulos, repita, acercaram-se de Jesus e lhes perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Espírito Santo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nessa noite, em tua presença, nós reconhecemos que nada somos, que nada temos, mas que te amamos, e que teu amor sobre nós, que é imerecido, nos resgatou, nos atraiu até esse lugar. Pai, da maneira que queres, do jeito que queres, fala conosco, ministra nossos corações, nos leva além de todas as nossas expectativas. Pai, que aquilo que está ardendo em meu coração, eu possa ter condição, Pai, de ministrar a tua casa, a tua igreja, o teu povo. Que assim como eu fui ministrado, ministre o teu povo, em o nome de Jesus. Você pode sentar. Isso. Você vai manter para mim essa versão aí. Almeida, corrigida e fiel. Essa realmente é fiel.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode deixar as luzes acesas hoje, meu filho. Talvez, se queira olhar a Bíblia, você vai mudar esse tom aí, vai ficar em Lá menor agora. Eu confesso que eu passei um tempo lendo apenas o verso 1. E de domingo para cá aconteceram tantas coisas. E foram tantas porções em momentos tão diferentes. E a gente precisa estar atento, com os ouvidos atentos, com os olhos atentos, com o coração preparado, para naquilo que o Senhor quer falar, a gente não perder. Não permitir que o inimigo tome de saque aquilo que o Senhor quer nos dar. O capítulo 13, verso 1 começa da seguinte forma: naquele mesmo dia, Jesus saiu de sua casa e, assentando-se à beira do mar. Deixa esse texto aí. Eu li esse texto uma vez, eu li a segunda vez, eu li a terceira vez, e lembrei que Mateus, ele era discípulo de Jesus. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E apenas Mateus e João eram discípulos. Marcos era discípulo de Pedro, e Lucas era discípulo de Paulo. Então o que Mateus escreveu, Mateus viu, Mateus sentiu. O que João escreveu, João viu, João sentiu. Então eu não acredito que alguém que andou com Jesus, que ouviu a voz de Jesus, colocaria um começo de texto sem nenhuma razão. Tem uma chave aí. Tem algo específico nesse texto. Apenas 2 vezes na Bíblia inteira se fala da casa de Jesus. Uma vez. E a outra vez é no primeiro milagre operado em Caná da Galileia, que diz que Jesus, Maria e os seus discípulos estavam na casa dele. Então o texto não costuma falar da casa de Jesus, mas aqui Mateus fez questão de dizer que Jesus saiu da sua casa. Que um belo dia, Jesus acordou, tomou seu café, ou não, e saiu de casa. Ele não saiu de qualquer lugar. Ele saiu no lugar onde tudo estava segundo a ordem dele. Sim ou não? Que se houvesse um tecido no quarto dele, era dele. Que a organização de algum papiro, de algum livro que estivesse lá, era dele. Então ele saiu de um lugar cuja ordem era dele e foi para o mar. Ele saiu de um lugar onde ele era totalmente dono, para ir para um lugar onde pessoas passavam, porque o mar era um lugar onde as pessoas iam para trabalhar ou para comprar o resultado do trabalho de alguém. O mar, ao redor do mar, parecia a nossa feira atual. Lá se trocava coisas por peixes, peixes por coisas. Jesus, ele sai da casa dele para ir para onde as pessoas estavam. Jesus sai do conforto dele para ir para onde as pessoas estavam. Jesus sai do lugar onde a ordem era dele para ir para um lugar
onde cada um tinha sua própria ordem. Jesus saiu da sua glória para ir até você. Quando a Bíblia fala de céu, fala de lugar perfeito. Um lugar onde a adoração ela não para, ela não cessa. E quem o adora é perfeito. É a melhor voz, é o melhor instrumento, é a melhor forma de se prostrar. Ai, o amor de Deus, ele é tão grande, tão imenso, que ele olha para tudo perfeito lá em cima e diz: está tudo no lugar, mas está faltando minha filha, está faltando meu filho, e eu vou trazer ele para cá. E quando eu trouxer ele para cá, aí sim vai estar tudo no lugar. Primeiro, o que ele faz para que isso aconteça? Ele não diz assim, ó, vai buscar o povo que está lá no mar. O que ele faz? Ele sai de casa e vai até onde as pessoas estavam. Eu começo essa palavra dizendo que se você serve a Jesus, a tua forma de servir a Jesus é ir atrás de quem está perdido no mar. Se não for assim, você pode chamar qualquer pessoa de seu mestre, menos esse homem que saiu de casa para ir para o mar. Vamos ler de novo? Tendo Jesus saindo de onde? Forte. Tendo Jesus saindo de onde? Ele foi para onde? E quando ele chegou lá, ele não fez nada. O texto diz aqui que ele começou a pregar. Não. Mas a fama dele já era conhecida. E a glória dele, a presença dele atrai corações famintos. Eu vou dizer de novo. E eu quero que você entenda que você foi atraído. O texto não diz que ele disse nada. O texto diz apenas que ele saiu da casa dele, foi até o mar, e quando chegou lá, as pessoas começaram a rodeá-lo. Porque a presença de Jesus atrai corações famintos. E você pensa que foi uma pessoa, foi? Verso 2. E grande multidão se reuniu em volta dele. Jesus não tinha dito nada ainda. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Mas todo mundo, pela fama que Jesus tinha, disse: deixa eu ficar do lado dele, porque do lado desse homem eu vou ver algo extraordinário. Ninguém entendeu? Eu vou dizer de novo. A presença de Jesus nos atrai, porque a gente sabe que quando nós estamos com Ele, a nossa força não é mais nada. E o extraordinário começa a acontecer. Quem está com Jesus aqui? Olha para o teu lado aí, quem está com a mão erguida, olha para o teu lado. Então você está do lado de alguém que tem Jesus, é? Então tem algo extraordinário acontecendo. E você não tem noção. Talvez você não esteja vendo. Talvez você não esteja ouvindo. Mas tem algo extraordinário acontecendo. Porque até esse momento aqui, algo extraordinário já tinha acontecido. O dono de todas as coisas saiu da sua casa para ir em busca de quem não valia nada. Jesus. E se não fosse suficiente ter saído da sua casa, ter ido para o meio da multidão em busca daqueles que estavam perdidos, ele toma uma terceira atitude. Verso 2. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que ele entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia.
E ele começou a ensinar. Então, 3 coisas que Jesus fez. Ele saiu da casa dele. Ele foi para o meio das pessoas. Em terceiro lugar, ele se pôs num lugar em que ele poderia ser visto, ouvido e sentido. Eu acho que a chuva deixou a gente meio lento hoje, né? Sabe o que você é hoje? Templo e morada do Espírito Santo. Naquele tempo Jesus usou um barco. E agora? Então ele entrou na tua casa, ele entrou na tua vida, para que ele pudesse ser visto, ouvido e sentido. Jesus não precisa mais de barco. Tem uma galera achando que Jesus precisa de barco, não é, pastor Cássio? Jesus precisa de você. E grande multidão se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas começou a falar parábolas, dizendo. E o que são parábolas? Uma vez eu fiquei de castigo por causa desse texto aqui, na escola. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha 11 anos. E com 11 anos você é que ano na escola? 7º ano, 8º ano, estou aqui ano, Lucas, 7º. Então eu era a 6ª série. Aí a primeira palavra, parábola, que eu ouvi foi aonde? Na Bíblia, lógico. Aí eu estou numa aula de 8ª série, o professor diz, alguém aqui sabe o que é uma parábola? Eu, prontamente. Fale histórias que Jesus contava para ensinar alguma coisa. Ele se levanta e fica ali. Você é muito engraçadinho. Jesus estava trabalhando na minha vida, me ensinando a ser um professor paciente. Porque o coração daquele amarelo da cabeça grande estava falando, era o coração de quem, o que eu sabia sua parábola era aquilo mesmo. Mas eu fiquei de castigo. Não foi muito tempo não, mas eu fiquei de castigo. O que Jesus fazia com suas parábolas? Ele contava histórias. E diferente do que algumas pessoas dizem, ele inventava história, não. Ele olhava no túnel do tempo, entendeu? E contava coisas que já, ou iam, ou tinham acontecido. E como ele vê tudo, sabe de tudo, sente tudo, ele pegava a história de um filho e dizia assim, meu filho fez isso um dia. Minha filha fez isso um dia. Por que não? Já pensou? O dono do tempo tendo que inventar alguma coisa como se o que já tivesse acontecido tivesse passado batido aos olhos dele. Então eu gosto de chamar parábolas apenas de histórias. E Jesus começou a contar uma história. E essa história ficou conhecida por aquele povo. E por muitos povos e por muitas gerações. E quem estava ali ouviu quentinho feito o pão que sai da fornalha. Da fornaria, né? Da fornada. E ele disse, eis que o semeador saiu a semear. Quando você pensa nisso, você pensa talvez em alguém com a sementinha na mão. Cavando um buraco e botando a sementinha, né? Cavando um buraco, é tempo de milho. Eu lembro que eu plantava milho. Parece que tem que botar 5 grãos. Quem é que sabe disso? É 5, é? É 5? Meu Deus, você nunca plantaram nada. 5 grãozinhos. Aí eu começava, né? Meu pai disse que era 5, eu. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Demora, irmão. Aí depois, adolescente é meio, né? Aí eu pegava, botava 10 aqui, 20 aqui, 15 aqui. Aí daqui a pouco ele, volte e bote 5. Isso é pior. Eu tinha que... Porque a gente planta assim. O judeu não. Nem tudo ele planta assim. Normalmente ele faz assim, ó. Preste atenção, vê se tu é ministrado nesse momento.
Do lado esquerdo, o cesto com os grãos. A mão vai no cesto, pega os grãos e faz isso. Vamos de novo. Só que não era em silêncio. Afinal de contas, o que é que ele estava fazendo? A semente era boa ou não? A semente era boa ou não? A terra estava preparada ou não? Então, a atitude dele era uma atitude de fé. Eu não sei onde a semente vai cair, mas onde ela cair, ela vai gerar fruto. Porque a semente é boa, a terra está arada, e quem vai dar o crescimento é Deus. Então, faz aquele lá menor aqui. Vamos imaginar que é Cristo é o tema cantando. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Cada lance de sementes, ele lançava com a força suficiente para cair ali. Mas talvez por um erro de cálculo, força demais, as sementes caem fora do campo. Força de menos, as sementes caem próximas uma da outra e uma sufoca a outra. De novo, força demais cai fora do campo, força de menos, cai muito próxima e uma sufoca a outra. Como é que tem sido teu semear? Tu tem colocado força de mais ou força de menos? Você tem usado tudo o que você tem, mas tem entendido que é você que vai fazer? Ou você tem confiado em Deus e colocado a força na proporção certa, entendendo que quem dá o crescimento é Ele? A primeira parábola que Jesus conta quando sai de casa para aquele povo é sobre um homem que saiu para semear. E quem sai para semear tem que sair com o cesto cheio de semente. Ninguém sai de casa para semear com o cesto vazio. Um homem saiu para semear. Uma parte caiu à beira do caminho. Esse homem botou muita força. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso. Outra, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto que a terra era profunda. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 30, 60 e 100 por um. E ele termina dizendo: a quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando ele termina de dizer isso, começa o tema da palavra. Foi 20 minutos para falar isso no começo. Jesus. E todo mundo ouviu aquilo, e aquele povo estava acostumado em ver semeadura, entendeu? Em ver gente plantando. E pararam um com o outro assim e disse: hã? Tu entendeste, João? Não. Tu entendeu, Mateus? Judas, tu entendesse? Eu pior. Tu entendeu, Tomé? Eu não estava nem ouvindo, eu estava preocupado com a chuva. Bartolomeu, tu entendesse ele? Eu estava olhando para o relógio, porque talvez não desse tempo de eu ir para casa para fazer meu lanche. Agora começa o tema da palavra. Verso 10. Então os discípulos
acercaram-se dele. Esse dele ali era para ter um E maiúsculo, né? Então os discípulos fizeram o quê? Leia a palavra. O que é acercar? A tradução que estava aí não estava errada, não. Aproximar. Só que acercar é aproximar rodeando. Sim? Todo mundo entende isso? Se você se aproximasse de mim, seria difícil me rodear. Tem um equipamento de som aqui e ele ia atrapalhar. O texto fez questão de dizer o quê? Acercaram-se dele. Então, Jesus estava num barco. E a voz dele estava sendo projetada para o povo ouvir. E os discípulos fizeram o que com Jesus? Acercaram-se dele e perguntaram: por que o Senhor está falando em parábolas? Eles já estavam vivendo o capítulo 13. Não era a primeira vez que Jesus falava com eles. Jesus já tinha operado milagres. Jesus já tinha curado pessoas. Jesus já tinha ensinado essas pessoas. Mas naquela hora, Jesus resolveu pregar usando parábolas. E as parábolas, nem sempre elas são claras no entendimento. Talvez alguém, quando ouviu a primeira vez, entendeu tudo. Talvez alguém que ouviu a primeira vez entendeu alguma coisa. E possivelmente a maior parte daquelas pessoas não entenderam nada. Só que os discípulos que eram íntimos, diga íntimo, mais forte, íntimo, ao perceber que não tinham compreendido, foram para onde? Para perto, para ao redor de Jesus. E todos rodeando Jesus, perto dele. Ou todas. Jesus, a gente não está entendendo o que o Senhor está falando aí. A gente não está entendendo por que o Senhor disse isso. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Vamos ler de novo? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Deixa o texto aí, e eu te pergunto: tem ou não tem dois grupos nesse texto? Quem são os dois grupos? Os discípulos e a multidão. Por isso que o texto está muito claro. Porque a quem? A vós. E quem são vós? Quem estava ao redor de Jesus. Aqueles cujo nome de Jesus era o centro. Aqueles cuja atenção estava voltada para Jesus. Talvez na terceira você... Aqueles que não estavam olhando para nenhum lado, a não ser para onde Jesus estava. Aí Jesus diz: olha, a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos, do reino dos céus. Mas a eles, não. Jesus tinha falado essa parábola para quem? Para todos. Mas ao falar, ele sabia que não seriam todos que iam entender.
E você? Tem um escritor que diz que nessa multidão aí havia mais ou menos 5.000 pessoas. Vamos imaginar que dentro do barco de Jesus só estavam os 12 próximos. 5.000 menos 12. 4.988 pessoas. Ouviram e não entenderam. Os 12 que estavam próximos também não entenderam. Mas havia uma diferença. Porque os 4.988 estavam na areia da praia. Mas os 12 estavam ao redor de Jesus. E o que a gente não entende, quando está do outro lado da praia, é muito chão para chegar. A gente vai ter que sair da areia, entrar na água. Não? A gente tem que sair da areia e entrar na água. E tem que se molhar um pouco. E depois tem que subir no barco. E tem que chegar perto de Jesus. E quando chegar perto de Jesus, tem que ter coragem para dizer: eu não entendi. Me explica melhor. Mas da areia não dá para perguntar. Para perguntar tem que estar onde? Para perguntar tem que estar onde? Quem está junto de Jesus aqui? Então por que você não perguntou a ele ainda? E por que você não conversou com ele ainda? E por que você não rodeou ele ainda? E por que tu não valorizasse a intimidade que ele te deu ainda? Você veio hoje aqui para comer cuscuz com guisado. Não é qualquer um que come e fica bem, não. Tem gente que come em panzina. Cuidado. Na saída eu lhe dou um Nufital. Mas agora você vai ter que ouvir. Teve um tempo que eu pregava, pastor Cássio, aquilo que era bonitinho. Ah, isso é tão lindo, eu vou pregar isso aqui. Aí uma vez, eu estava com a palavra preparada, assim, uma coisa linda, maravilhosa. Só bênção. Aí na hora que eu abri a Bíblia, assim, ficou tudo branco na minha frente. Aí o Senhor falou comigo, perguntou: de quem é a palavra? Eu disse: é tua, Senhor. Ele fez: é não. É o que tu quer falar. Eu disse: eu acabo agora com esse negócio de falar o que eu quero. E de lá para cá eu virei esse camarada que vocês estão vendo aí. Não nego uma palavra a ninguém. Porque vocês é dado a conhecer o quê? Os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles que estão fora, isso não lhe é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui por acaso está falando de bem material, é? Até porque o que Jesus acabou de falar aí foi sobre intimidade, foi sobre palavra. E a resposta dele não foi excluindo ninguém, não. Foi dizendo assim: olha, porque quem tem intimidade, quem tem conhecimento, quem sabe o reino que está servindo, eu vou dar mais. Mas quem não sabe, quem não entende, primeiro tem que tirar dele o que ele tem, para depois colocar o que eu tenho. O nome disso é processo. Porque quem está cheio de si não cabe mais nada. Ou se esvazia, ou não cabe a porção nova. Para a porção nova entrar, você tem que, olha, tirar o capsulano. Sabe o que é o capsulano, né? Aquele troço que tampa o pneu da moto, da bicicleta. Tem que tirar aquele troço ali, ó. Tá doendo? Me esqueceram. Me trataram mal.
Eu estou com raiva hoje. Eu não vou servir. Eu vou servir de qualquer jeito. Eu vou tratar mal as pessoas. O Espírito Santo está do lado. Pode esvaziar, que o meu compressor é eterno. Pode esvaziar, daqui a pouco eu encho, vai ficar diferente. Pode esvaziar, porque é cheio do jeito que você está, qualquer espinho de laranja te fura. Depois que eu te encher, ninguém te esvazia. Agora a gente começou a entender, né? Já entendi também. Porque, por isso, falo com eles, por meio de parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Verso 16. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês. Quem são vocês? Quem está onde? Quem está onde? Bem-aventurados são os olhos de... que estão onde? Porque veem. E bem-aventurados são os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mas vocês estão ao redor de mim. Então eu fiz o ouvido de vocês para funcionar, e agora vai funcionar. Eu fiz os olhos de vocês para verem, e agora vocês vão ver. Sabe o que Jesus fez quando os íntimos chegou perto e pediu explicação? Ele explicou. Às vezes algumas pessoas chegam perto de mim e dizem assim: pastor, eu queria um conselho. E quem já se aconselhou comigo sabe que primeiro eu escuto. Enquanto eu estou ouvindo, eu vou tentando entender com Deus qual é o direcionamento. Se é uma palavra, se é uma oração, se é um abraço, não sei. E nem sempre tem uma palavra para dar. Às vezes vamos orar. Só que tem pessoas que acham que aqui dentro tem uma engrenagem que eu movo a hora que eu quiser. E eu vou dizer o que você quer ouvir. Eu não vou dizer o que você quer ouvir. Eu vou dizer o que o Senhor quer que você escute. Aceite. É muito melhor você ficar com raivinha de mim do que eu decepcionar ao Deus que cuida de você e de mim. Calminha, calminha, eu vou explicar. Ainda bem que vocês estão próximos. Só que eu não vou explicar só para vocês não, viu? Eu vou falar em voz alta, eu estou num barco, para que todo mundo escute. Só que vocês estão com o ouvido aberto e os olhos abertos. E estão próximos. Aí ele começa a explicar. E ele diz, olha, quem saiu para semear, levou a boa palavra. E ele fez isso com força, com a força certa, com muita força ou com pouca força. Esse camarada botou uma força aqui boa, não foi não? Porque a semente foi parar onde? Para todo lado. Tinha semente no caminho, tinha semente no campo, tinha semente na pedra, tinha semente para todo lado. Ele semeou na ignorância. Foi ou não foi? Ele pegou um punhado de semente e... Por quê? Porque ele acreditava na semente que tinha. E na hora que ele acreditava na semente que tinha, ele jogou a semente e disse, aonde cair, a semente é boa. Se não nascer, a culpa é da terra. E ele explica, olha, ouçam portanto o que significa uma palavra do reino. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Isso é Jesus explicando. O que foi semeado à beira do caminho, que beira de caminho não é o lugar de semear nada, porque o inimigo vem e rouba.
O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, repita comigo, angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo ele se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação e as riquezas sufocam, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que Jesus fez? Explicou. Mas ele explicou por quê? Porque quem era íntimo perguntou. E a multidão, nessa altura do campeonato, está fazendo o quê? Esperando o fantástico acontecer. Já já ele faz um cego ver. Já já ele multiplica pão. Já o rosto dele vai mudar de novo. Já já vai levantar-se um profeta e vai dizer tudo que eu comi ontem. Já já eu vou para um lugar que alguém vai falar tudo que eu vivi ontem, amanhã e depois. Sabe o que Jesus estava fazendo, falando essa parábola? Explicando com algo simples o que é intangível às nossas mentes. Explicando com coisas do dia a dia o que nenhum profeta viu antes. O que nenhum rei teve acesso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Procura nos Salmos de Davi, ele falando sobre a parábola do joio. Procura nos Salmos de Davi, ele falando sobre a semeadura. Agora eu, que moro em Pau Amarelo, conheço. Cheio de buraco, cheio de lama. Para passar com o carro, dá vontade de passar com o carro no braço. Conheço essa parábola. Sabe o que aconteceu? Um Deus que é poderoso, inalcançável, supremo. Ele é. Disse assim: deixa eu trazer esse reino para quem não tinha nem condição, nem valor, nem juízo para alcançá-lo. Mas a partir de agora, ele é chamado de filha, ela é chamada de filha. Aí eu vou trocar isso por espetáculo. Quem serve a Jesus, o barco está balançando, mas está do lado, ó. Quem serve a Jesus está dando tudo errado, ele está aqui, ó. Eu não perco a visão, eu não perco o foco. Se tem explicação, vem dele. Se tem palavra, vem dele. Porque quem serve a Jesus, quando tiver com fome, Jesus alimenta, assim ou não? Levanta a mão que eu já fui alimentado por Jesus aqui. Porque quem cerca Jesus, quando perde todas as forças, quando perde toda a direção, Ele é a bússola, Ele é o barco, Ele é o Senhor que pega pela mão e leva. Quem já foi direcionado por Jesus aqui? Eu peço a Deus que levante milhares, milhões de pessoas que têm o dom da profecia. Mas entre ouvir a tua voz e ouvir a voz de Jesus, eu prefiro ouvir a voz de Jesus. E para ouvir a voz de Jesus, eu pego a minha Bíblia, eu abro e começo a orar. E Ele começa a falar comigo. E tudo muda. Mas não muda aqui não, ó. Porque isso aqui é a terra fértil. Porque quando a semente germina, ela germina no oculto. Ela está enterrada. O que tem aí? Nada. Mas daqui a pouco sai um talo. Eita!
Tinha um pé de milho ali. Alguém botou 5 grãos. Aí daqui a pouco o negócio cresce, ó. Parece umas folhas. Aí tem uma hora que começa a aparecer o projeto de uma espiga. Oh, nasceu. Aí você olha para mim hoje e diz, ali eu queria ser assim. Oh. Vem pagar o preço. Vem andar comigo. Vamos dar uns passos juntos. A explicação que Jesus deu naquele dia foi uma explicação para quem era discípulo. Mas todos ouviram ou não? E sabe o que aconteceu quando Jesus acabou de explicar? Ele disse, mas já que vocês me perguntaram, já que vocês me buscaram, e quem está ao meu redor tem uma porção diferente. Aceite isso. Ao invés de invejar a porção do seu irmão, se aproxime de Jesus, que ele tem novas porções para você. Declara isso sobre quem está do teu lado. Eu não fiz isso ainda hoje, né? Diga assim, olha. Não queira a minha porção, não. Se aproxima de Jesus, que se brincar, a tua porção é muito maior que a minha. Você está procurando no lugar errado. Está procurando no coach errado. Está procurando no livro de inteligência emocional errado. Tem que procurar num livro de inteligência emocional chamado Mateus, Marcos, Lucas e João. Vida de Jesus. Aí você vai ver que tudo vai para o lugar certo. Não tenho nada contra coach, viu? Mas coach não é pastor, não. Não dá para usar projeto coach para pastorear pessoas, não. Quando a gente chegou aqui, estava alagado ali na entrada. Não tinha nenhum coach para me ajudar. Levanta a mão quem me ajudou aqui na entrada. Pode levantar a mão. Pode levantar. Levanta aí, meu filho. Levanta a mão bem alta assim. Você é coach, é? Chegou na igreja agora. Cada um tem rodo aí. Isso é uma frase coach, motivacional. Tem rodo aí. Eu escuto um negócio desse, dá vontade de pisar na brasa, igual os coaches que eu vejo. Nada contra coach, viu, irmão? Tudo contra quem acha que isso aí é evangelho. Difícil para mim. Eu não vivo isso não. O coach não tirou o câncer da minha esposa. O coach não tirou a infertilidade que eu tinha. Quem tirou foi Jesus. Quem tirou foi Jesus. Quem tirou foi Jesus. Quem cura é Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem motiva é Jesus. O instrumento sou eu. Mas a glória é. Diga o nome dele. É cuscuz, como eu disse, e guisado. Está ficando empachado? Glória. Jesus, depois de pregar e explicar essa parábola, sabe o que ele faz? Ele manda mais 3 parábolas. Ele diz assim, eu gostei de vocês chegarem perto de mim. Toma mais um aí. Aí ele falou a parábola do joio. Todo mundo conhece. O trigo e o joio foram semeados juntos. Mas os servos do Senhor plantaram o trigo. O inimigo veio e semeou o quê? O joio. Aí foram para o dono do lugar e disse, olha, a gente vai arrancar o joio. O dono do lugar diz, não arranque não. Porque se arrancar o joio, vai também o quê? O trigo. Deixa vir a hora da colheita. Porque na hora da colheita vai ser fácil reconhecer. Trigo tem fruto, joio não tem nada. Dá para entender isso aí? Você está do lado de Jesus, você está entendendo tudo. Aí Jesus achou pouco, falou outra parábola, a parábola da mostarda. Não foram 3? E explicou. E disse, olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, é maior do que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore. De modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus comparou a tua fé com o grão de mostarda aqui, foi? Não, né? Ele comparou uma coisa maior. Ele comparou o reino dele. Veja que não é isso que ele diz, ó.
o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Verso 31. Bota aí para eu ver que eu não estou falando heresia aqui. Ó. Verso 31, Mateus 13. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Mas quem é a fé? Ali foi a fé. Foi o quê? O reino dos céus. Que o homem pegando nele semeou no seu campo. Onde é que é teu campo mesmo? Aonde? Eu ouvi isso. Aonde? Eita, é semeado aqui, né? Olha o que acontece. E é a menor de todas as sementes. Mas, quando cresce, é maior do que todas as hortaliças. E chega a ser uma árvore. De modo que até as aves do céu se aninham nos seus ramos. Eu não vou explicar essa parábola não. Agora não. Depois ele falou a parábola das sementes. Do fermento. E depois que terminou tudo isso, o verso 36 entra em ação. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando deles os seus discípulos, disseram: explica-nos agora a parábola do campo. Minha gente, Jesus tinha acabado de explicar uma parábola. Quando eles pediram a explicação, Jesus falou mais 3 parábolas. Aí os discípulos disseram: a gente chegou perto dele, pediu explicação, foi o que ele fez. Ele explicou. Agora a gente não entendeu essa. Vamos fazer o quê? Vamos chegar perto dele de novo. Porque quem está perto de Jesus tem explicação. Não, eu vou dizer isso de novo e você precisa entender isso agora. Quem está perto de Jesus tem explicação. Quem está perto de Jesus não anda sozinho. Quem está perto de Jesus não está abandonado. Quem está perto de Jesus não é decepcionado. Quem está perto de Jesus, ele tem uma coisa a mais para colocar no seu coração, na sua mente. Quem está perto de Jesus e está vazio, é Ele que enche, é Ele que completa, é Ele que semeia. Então qual é o segredo? É estar onde? Perto do pastor Cássio. Perto do pastor Lama. Perto de quem? Então não fique chateado quando você mandar uma mensagem pelo WhatsApp e eu não responder. Quando eu não responder, ou eu não vi, ou eu estou dizendo assim: essa hora é hora de chegar perto de... Porque tem coisas que isso aqui ajuda tu a se enganar. Porque o irmão de verdade faz assim, ó. Bora. Bora para onde, sim? Para onde? Para junto de Jesus. Você não precisa de comparsa, não. Como minha mãe me dizia lá na ausência, você não precisa de parceiro, não. Você precisa de irmão, de irmã. Porque se você tem um irmão, tem uma irmã, você tem um pai. E esse pai não te deixa, não te abandona. Levanta a mão quem é filho de Jesus aqui. Preste atenção nessa mão que está erguida, porque é com essa mão que você vai contar. É com essa mão aí que você vai contar. Porque na hora da fraqueza, tem uma mão erguida, ele é filho. Eu preciso ir para a casa do pai. Talvez teu filho drogado estaria diferente se tu tivesse amado ele e trazido ele para cá. Talvez o teu marido irresponsável, tu tivesse usado de sabedoria. Sabedoria. Ele estaria aqui sentadinho, olhando para o relógio, mas sendo semeado agora por esse cuscuz com guisado. Pastor, mas a responsabilidade do coração dele é minha. Você tem que fazer alguma coisa. Porque se o que tu está fazendo está afastando ele ainda mais, está resolvendo. Traz ele para o redor de Jesus para ver se alguma coisa acontece.
Porque ao redor de Jesus acontecem coisas extraordinárias. Ah, pastor, mas ele não quer vir. Aí por causa disso tu para. Só tem um lugar que eu sei que acontece coisas extraordinárias. Onde é? Ao redor de Jesus. Ah, o inimigo conseguiu saquear teu marido, agora está conseguindo saquear a tua salvação. A minha não, viu? Glória a Deus, minha esposa está ali, meu filho está aqui. Amo eles, dou minha vida por eles na hora que precisar. Só que nenhum dos dois pode saquear o que eu tenho com ele. Nunca. Porque o inimigo já tentou fazer isso com meu pai, já tentou fazer isso com a minha mãe, já tentou fazer isso com meus irmãos. Em todas as tentativas, ele só se levantou para... E não é agora que ele vai ficar de pé. Você tem que ter posicionamento ao redor de quem a tua vida gira. A minha gira em torno de Jesus. E a sua? Eu vou terminar. Então, despedindo a multidão, Jesus foi para... Epa! Então, despedindo a multidão, Jesus foi para... Oxê! Bota de novo o verso 1. Como eu disse, eu ia terminar. E essa história começou com Jesus aonde? Vamos ver, 13:1. Tendo Jesus saído de... Agora vai para o 36. O que acontece no verso 36? Se fecha um círculo. Jesus faz o quê? Volta para casa. Aí o que Jesus fez? Desceu do barco, passou pela areia, passou pelo povo. Disse a quem fazia parte do grupo multidão. Por hoje é só, pessoal. Tiny Tunes, né? Por hoje é só, pessoal. Alguém aqui fez curso de inglês? Levanta a mão, por favor. Eita glória, tem intérpretes aqui na igreja, hein? Você, Evelyn, glória a Deus. Pode trazer o pastor dos Estados Unidos para você interpretar, né? Aleluia. Curso de inglês é quanto tempo de curso? Mínimo. Com 3 meses dá para falar? Dá ou não? Eu acho que não. Eu já fiz uns 5 cursos de inglês. Eu sei dizer, eu sei pedir água aí no banheiro. Essas coisas eu sei. Não. O que eu sei é suficiente para mim. E em nenhum curso eu aprendi. Por quê? Eu acho que eu não estava com vontade. Eu acho que eu vou colocar assim. Eu não conseguia dar continuidade. Porque eu fazia o seguinte. Curso de inglês todo dia. Eu comecei a trabalhar cedo. Esse negócio de todo dia para um lugar era difícil. Então, como eu não ia todo dia, eu não conseguia dar continuidade ao negócio, né? Continuidade. Então, eu nunca consegui ser íntimo do inglês. Nunca. Eu sei muito mais grego, hebraico, aramaico do que inglês. Como é que pode? Sabe por quê? Porque, mais uma vez, eu nunca consegui ser íntimo. E olha que eu dizendo que eu ia umas 2 vezes por semana. Aí você quer estar ao redor de Jesus. Vou para a igreja hoje. Vou vestir uma calça verde, um sapato. Vou para a igreja hoje. Estava chovendo. Eu fui. Mas domingo que vem eu vou não. Porque é difícil. Porque quem é íntimo, está aqui, ó. Tem um dia que ele vem para servir, tem outro dia que ele vem para sentar aí e adorar, tem outro dia que ele veio só para adorar, e daqui a pouco alguém do lado dele com a necessidade, e ele disse, oxe, necessidade? Na minha frente, está chamando o filho certo, estou aqui. Traz o rodo, né, meninos? Tem rodo aí? Jesus voltou para onde? Eita. Então, despedindo a multidão, disse ao povo, aos 4.988. Vamos para casa, povo. Vamos ver se amanhã tem mais um pouquinho. E acercando-se dele seus discípulos. Gente, lá vai Jesus indo para casa. Jesus disse a todo mundo, ó, vão para casa,
que eu vou para a minha. Aí lá vai Jesus. Aí Pedro olhou para João e disse: tu entendesse a parábola? Ele fez: não. Vamos para a casa dele também. Aí parece que eu estou vendo Jesus abrindo a porta da casa. O que é que vocês querem? É que a gente não entendeu um negócio que o Senhor disse, não. É tão bom estar perto do Senhor. Se o Senhor tiver mais um tempinho assim, um tempinho para mim, explicar só isso aqui, e a gente fica aqui na sua porta. Não precisa ser agora não. Amanhã. A gente fica aqui. Quando o Senhor sair, tá bom. Vê o que aconteceu? E aproximando deles, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do campo. E ele explicou a parábola do campo. E depois que ele explicou a parábola do campo, ele contou mais 3 parábolas. Sabe por quê? Porque quem chega perto de Jesus, a porção é maior. Quem chega perto de Jesus, além da explicação, tem novas porções. Quem chega perto de Jesus não volta para casa com a mão vazia. Quem chega perto de Jesus não se decepciona com Jesus. E quando ele termina de explicar tudo, você pensa que isso aqui durou quanto tempo? Pelo enredo do texto, isso foi uma noite inteira. Porque diz que depois, verso 51 aí, vou terminar agora, você pode ficar de pé. Bota o verso 51. E disse-lhe Jesus: entendesse todas essas coisas? O que foi que eles disseram? Sabe quantas parábolas Jesus contou nessa historinha aqui? 7. Depois que ele conta 7, vamos ver se a conta está certa. Tá, 7. Contou uma, que foi a do semeador. Aí quando os discípulos perguntaram assim: explica para a gente, ele contou mais 3, já vai 4. Aí quando os discípulos foram para a casa dele, contou mais quantas? Quantas pessoas ouviram essas 3? Quantas pessoas ouviram as últimas 3? Diga comigo, igual o pastor Cássio: só os discípulos. Então vou dizer de novo: quantas pessoas ouviram as últimas 3? Sabe por quê? Porque eles estavam ao redor. Aí Jesus, igual todo professor, terminou a aula e disse: entenderam? Aí os discípulos dizem: sim, Senhor. Eles poderiam dizer apenas o quê? Sim. Mas eles fizeram questão de dizer o quê? Sabe o que eles estão dizendo? Nós entendemos e nós te serviremos fazendo. Porque quem está ao redor de Jesus não escuta Jesus apenas, não vê Jesus apenas, não sente Jesus apenas, ele pratica, ele vive, ele é Jesus, ele é o reflexo de Jesus nessa terra. Olha, eu quero dizer que tem uma graça nova sobre tua vida nessa noite, e essa